Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. Bom, pessoal, estamos começando aqui nosso primeiro Meetcast. O Meetcast que é um projeto bem bacana relacionado à Meetpoint. A Meetpoint que tem vários projetos aqui em Petrolina ligados a empreendedorismo, a pessoas de negócios. Você quer desenvolver sua carreira, quer se desenvolver profissionalmente ou até pessoalmente. Então já tem eventos aí de networking, uma série de interações aí para você começar a buscar tua evolução, como você crescer nos teus negócios, também até mesmo teu ambiente familiar, no teu ambiente ali com seus amigos e tudo, porque eu sempre acredito que essa questão de mentalidade é uma coisa que nós temos que buscar sempre estar aprendendo, nos desenvolvendo e nos conhecendo melhor. E começando o nosso projeto hoje do Meetcast, temos aqui hoje 2 convidados super especiais, pessoas que eu já agradeço desde então a estar aqui hoje com a gente. Primeiro, Emerson Castro, né? Passar aqui rapidamente esse currículo aqui dessa fera que está aqui com a gente hoje. Ele que é graduado em hotelaria lá na Espanha, é formado também em Direito, especialista em gestão pública e gestão estratégica, né? Ele já foi, inclusive, teve uma carreira na área pública aí como vereador, secretário municipal, vice-prefeito, prefeito, secretário de Estado. Em Petrolina e Juazeiro ele é sócio de alguns negócios aí no ramo de alimentação, diversão, construção civil, lazer. Ele é empreendedor hoje, administrador do Colégio Cristão, também tem alguns negócios como o Alphabet, como a Nord House. E Emerson, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos começar esse projeto hoje e tenho certeza que vamos ter um bate-papo legal aí. Isso é muito importante, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Muito importante a gente estar conversando sobre relacionamento com intencionais, relacionamento no sentido produtivo, né? Petrolina é uma cidade extremamente próspera, extremamente pujante, vibrante, aberta à inovação. E a gente precisa ter esses canais que a gente troca experiência até para inspirar, estimular pessoas também para empreender. E aqui a gente tem aqui o Valdir, que é uma referência na cidade. Eu fico admirado com toda a trajetória do Valdir, a esposa, tenho certeza que ela é parte fundamental desse processo, né? Eu tenho uma esposa que é parceirona. Se não fosse ela e a esposa do Valdir, eu tenho certeza que seríamos outros homens, mas ele é muito inspirador. E você também, um jovem petrolinense, né? Raro aqui encontrar alguém de Petrolina, já liderando processos, pessoas, sendo referência no teu ciclo de relacionamento. Então, muito obrigado por nos convidar. Vamos conversar, vamos bater um papo. E estamos aqui também com o Valdir Júnior também. Obrigado aí pela sua presença, Valdir, aceitar esse convite, estar aqui com a gente hoje. O Valdir, que é graduado em administração, graduando em direito também, especialista em food service e franquias, né? O rei das franquias aí da nossa região. Ele que tem loja do Subway, Bob's, Divino Fogão, Pizza Hut, Prime Motors, JR Motors e Pede Aí. Júnior, bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é uma honra estar diante de vocês. Conheci em outro evento anterior a esse, Emerson.
uma pessoa incrível, que transmite uma energia muito bacana e a você pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo. E eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que sempre aproveitar, e eu acredito muito que a sociedade vai mudar através do empreendedorismo. É uma ferramenta muito forte, porque não muda só a vida de uma pessoa, do indivíduo, sim, mas de uma sociedade. Então é através desse mecanismo de mentalidade empreendedora que a gente vai conseguir tornar, sim, uma sociedade mais justa, com mais oportunidades, e que a gente torne uma cidade, uma sociedade melhor, principalmente para os nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações. Esse é o intuito. Com certeza. Bem-vindo, né? Pessoal, então é isso. O Meetcast vai ser hoje, eu costumo falar, não vai ser entrevista, né? Então, nós estamos aqui, geralmente serão 2, 3 convidados e nós vamos bater um papo. Nós vamos conversar, vamos ser um papo bem tranquilo, né? O intuito é a gente trazer experiências, conversar e levar um pouco desse bate-papo para as pessoas que estão nos assistindo. E é uma pegada realmente bem leve e eu tenho certeza que vai agregar muito a quem esteja nos ouvindo e nos assistindo, né? Só um agradecimento também aos nossos patrocinadores aqui que estão com a gente: Real Invest, Runner Pizzaria, Premier Home Center, GVR Consultoria, Revale, Vale Design, Portal das Obras, Instituto Lilian Kochiyama, tá bom? Pessoal, e vamos lá, vamos bater nosso papo. Que nem eu disse, aqui são só alguns pontos para a gente ir ali, né, elencando, mas eu queria até para as pessoas conhecerem melhor, ouvir um pouquinho da jornada de vocês. Eu sei que a história deve ser longa, né? Anos de estrada aí, mas de uma maneira rápida aí, como foi a trajetória de vocês, o que vocês passaram até chegar onde vocês estão aí hoje? Pode começar, Emerson. Vou dar preferência para o mais velho aqui, viu, Valdir? Meu pai me ensinou o seguinte: deixa os mais velhos sempre na frente. Pior que é verdade, o mais velho aqui. Eu não tenho cabelo branco, pessoal, mas infelizmente eu sou mais velho. Então, eu sou de uma família tradicional porto-velhense, né? Eu tenho bisavó nascida na cidade de Porto Velho, antes de ser município. Era conhecida por Porto do Velho, né? Tinha um porto lá e devia ter um velho, e era Porto do Velho e virou Porto Velho. Então, bisavó, avó, minha bisavó era uma das 2 parteiras que tinha na cidade, não tinha médico permanente na época, ainda era estado do Mato Grosso, não, Amazonas, e aí minha avó nasceu lá, se tornou esposa de caminhoneiro, quitandeira. A minha mãe nasceu lá, que era professora do antigo magistério. Eu e 3 filhos. E, assim, uma família sempre muito batalhadora. E hoje, analisando bem, eu realmente nasci de uma convergência de sangue empreendedor, né? E a minha avó, ela se tornou quitandeira, vendia fruta em casa, porque meu avô saía no caminhão dele, o 1113, e não tinha estrada asfaltada de Rondônia para São Paulo. E quando ele ia levar macaxeira, farinha, que voltava com outros produtos de São Paulo, levava 3 meses. De Porto Velho, São Paulo, Porto Velho. Quer seja porque tinha que esperar abastecer o caminhão para voltar, quer seja porque estava atolado e tinha que esperar secar, né, o atoleiro. Então era outra vida. O caminhoneiro andava com um saco de farinha na boleia, rapadura e um barril de água. Ele não sabia se ia ter atoleiro, tinha que ter comida. A farinha estava carboidrato, a rapadura uma energia e água. Então essas histórias sempre me encantaram. E eu, muito menino, eu sempre gostei de estar com meus avós, ouvindo a conversa e assim. E isso foi derivando um carinho muito pelos mais velhos. Primeiro pela educação que eu tive, de respeito, né? Em sala de aula, eu lembro que ninguém precisava pedir silêncio. Se entrasse alguém na sala de aula, um adulto, a gente fazia silêncio e levantava e ficava do lado da carteira. Não era escola militar, era o normal. Assim era o natural. Hoje, se entrar um adulto numa sala de aula, a exceção do colégio cristão, né, ele tem que bater palma e subir numa cadeira para pedir atenção. É uma geração diferenciada, muito acelerada, né? E isso ajudou muito na minha trajetória de vida, né? Tanto por a questão do respeito, quanto também porque muitas vezes a gente erra erros que as pessoas já cometeram. Você não precisa errar erro dos outros, basta observar. A gente tem que amadurecer é errar erros novos, né? Os nossos erros, os erros novos. A gente aprende a andar de bicicleta, quando cai, rala, dói. Eu não quero mais sentir essa dor, eu não vou cometer esse erro. A gente vai cometendo outro e vai aprendendo a andar de bicicleta.
E assim foi. Então, minha mãe sempre me puxou para o estudo. Quando eu fui para a escola, eu já era adiantado, porque ela tinha me alfabetizado. Então, terminei o médio com 15 anos e meio. Estava na faculdade. E aí ganhei uma bolsa para fazer hotelaria, fui para a Universidade dos Baleares na Espanha, no arquipélago dos Baleares, em Maiorca. De lá, passei um tempo na Europa mochilando. Isso, meu pai já tinha empresas em Rondônia, meu pai teve oficina mecânica, migrou para material de construção, posto de gasolina, lava-jato, e metalúrgica, e fazenda, e fazia de tudo um pouco. Meu pai era muito multifacetado para empreender. Já sei onde você puxou, então. E aí foi fazendo de tudo um pouco. Pintava uma oportunidade, ele fazia. E meu pai sempre foi muito inovador. Muito. E isso também é aquela história de observar, eu colado nele. Ele não era uma pessoa de sentar e explicar, filho, faz isso, olha como é isso. Não, ele era um pai extremamente exemplar no sentido do trabalho e tudo, mas era muito duro, assim, no trato, como era antigamente, né? No trato com os filhos. Nunca apanhei, por exemplo, do meu pai, já levei chinelado da minha mãe. Eu era bem energizado quando criança. Mas meu pai não. E eu ficava muito perto, olhando, observando, trabalhando, crescendo. E foi assim que eu comecei a querer tocar algumas coisas, alguns negócios da família. E foi indo. Como eu disse, me mochilei pela Europa um tempo. Eu estava na Alemanha, na época da queda do muro. E então vivi aquela história lá. E era uma Europa... que não era um mercado comum europeu, né? Você tinha peseta, você tinha marco alemão, marco francês, não tinha uma moeda única, não tinha nada, né? E chegava numa cidade, tinha que fazer o mapa estava na língua da cidade, né? Do país, catalão, basco, espanhol, alemão e por aí vai. Morei em Paris um tempo, trabalhei na Vindima, colhendo uva, também fazendo hotelaria ainda uma etapa do curso. Quanto tempo você foi de Europa? Europa foi quase um ano. Entendi. Né? Mochilando. Mochilando. E aí voltei para Rondônia, fui administrar o hotel da família e do meu pai. E daí a gente montou dentro do hotel uma discoteca, depois uma casa de show. Trabalhei 16 anos promovendo evento também nos negócios da família e gerenciando o hotel. Comecei a saltar de paraquedas também. Passei por várias etapas do paraquedismo, saltei por 25 anos. Participei de alguns recordes, encontros, saltei à noite, saltei na chuva, saltei de antena, já fiz um bocado de coisa nessa vida. E Deus sempre abençoando, nesse sentido de tanta proteção da falta de juízo que eu tinha, quanto das coisas que eu queria empreender. Eu presidi a Associação de Hoteleiros em Rondônia, eu fundei a Associação de Jovens Empresários de Rondônia, que era vinculada à Federação da Indústria, na época era muito novo, eram filhos de empreendedores. E realizamos um monte de eventos, capacitações para empreendedores, feirão do imposto. A gente montava em praça pública uma vez ao ano vários itens com o preço de balcão e o preço sem imposto, para conscientizar a população que nada é de graça, né? Que o serviço público tem que ser exigido qualidade, porque a gente paga e paga muito. No final do dia, a gente vendia aqueles produtos sem imposto. Aí chegamos ao ponto de vender uma moto, até sem imposto, que a gente conseguiu. E aí comecei, por estímulo da família, a militar na vida pública. Minha família, como eu era muito envolvido com muita gente, falou, olha, agora esse ano, o vereador que a gente vai apoiar é você. Eu falei, eu? Não quero saber política, não. Eu andava com violão no carro. Eu era boêmio, né? Era da noite, promovendo shows, saltando de paraquedas. Pensa como é que era. Gostava de estar com gente. Eu gostava de estar com gente e principalmente à noite, que eu gostava mesmo. Aí, resultado que eles fizeram campanha para mim. Eu não vou nem dizer que eu fiz campanha, eu pedi voto para um e para outro, mas eu nunca estava no meu plano ser político. Mas me elegeram. E aí, como eu gosto de gente, né? Acabei gostando da vida pública, fui vereador por 2 mandatos, secretário municipal de esporte, na época por causa do destaque no paraquedismo, e depois fui convidado para ser candidato a vice-prefeito pelo prefeito da época. Ganhamos em primeiro turno e no final da gestão ele foi afastado, eu assumi. Eu nunca fui candidato a prefeito, eu assumi dessa forma. E eu já não queria mais, já tínhamos aqui a House Beer, hoje é House Petrolina, que era uma franquia lá de Rondônia,
E eu já estava de olho no Nordeste, eu queria morar no Nordeste, eu já estava com a minha atual esposa, que é a minha segunda esposa e única. Eu falei que ela pode ser viúva, mas divorciada nunca mais vai ser. E aí acabei, eu queria vir para cá, né? Só que quando eu saí da prefeitura, o governador da época me convidou para ser secretário de Estado de Indústria, Comércio e Regularização Fundiária. E é uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Uma referência moral, ética na minha vida. Dr. Confúcio Moura, médico aposentado hoje, esposa aposentada, 2 filhas, uma odontóloga, outra médica. Esse é um sujeito decentíssimo e trabalhei muitos anos com ele. Fui secretário de Desenvolvimento do Comércio e Regularização Fundiária, fui secretário de Educação, tive oportunidade, carta branca para trabalhar, ele me deu muita autonomia e fizemos um bocado de ação inovadora em Rondônia. Você tem uma ideia, 2018, o último ano do governo, Rondônia era o 4º IDEB do Brasil no ensino médio, que é a responsabilidade do governo, do Estado. Nós ganhamos de São Paulo. Nós ganhamos um prêmio de qualidade e inovação em gestão pública na Bolsa de Valores, um prêmio desenvolvido pela revista The Economist. Quando eu saí do governo, eu tinha uma carta de referência da Embaixada Americana para dar aula na Universidade de Denver. O governo americano me deu uma carta indicando para eu ser professor auxiliar no Centro de Estudo Latino-Americana em Denver. E, enfim, eu devo muito do que eu aplico na gestão hoje a 2 pessoas. Deus acima de qualquer outra coisa na minha vida, e a meu pai e ao Dr. Confúcio, por tudo que eu aprendi. E na Casa Civil, quando eu saí da educação, fui para a Casa Civil, fiquei quase 5 anos, eu fui secretário que mais tempo ficou na Casa Civil, na história do governo de Rondônia. E lá, meu irmão, lá é outra... a barra sobe, né? Porque a Casa Civil administra o governo. O governador faz política e a gestão de governo é a Casa Civil. Eu me reunia todo ano com 34 sindicatos no início do ano para discutir dissídios de categoria, benefícios, para evitar greve. Um dos números que eu tenho muita alegria de apresentar é que no iníciozinho do primeiro mandato do governo dele, eu não estava na Casa Civil, 1 ano e pouco, ele teve 17 greves. E comigo, na Casa Civil, em quase 5 anos, ele teve uma greve. No final da gestão, que não tinha jeito. Acho que tinham que fazer alguma greve. E eu falo muito da greve porque a greve atrasa a vida das pessoas, atrapalha o cidadão, e é para esse que a gente tem que prestar serviço quando está na vida pública. Eu sempre lembro as pessoas que, quando cobram responsabilidade social das empresas, a responsabilidade social da empresa é ter lucro. Ponto. Né? Fazer ação social com creche, com quer que seja, com um hospital, é questão de foro íntimo da pessoa, do empresário. A empresa tem que ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não paga encargos sociais que sustentam o poder público. Não paga imposto, não paga tributo. Então, você como empresário, Valdir como empresário e eu, nós não podemos fazer esgoto. Nós não podemos fazer asfalto. Nós não podemos fazer segurança pública. O que nós podemos é sustentar quem faz. Então, é sempre importante lembrar isso. Nós vivemos numa era em que o empresário ele é criminalizado, ele é culpabilizado pela corrupção, pela incompetência, pelo mau gasto, né? E não é responsabilidade nossa gerir esse recurso, mas é sim fiscalizar e tal. Então, é só para fazer um parêntese para a gente poder entender, separar bem, né, essas coisas e poder orientar as pessoas que a riqueza vem do microempreendedor, principalmente do micro, do MEI, do micro, do pequeno, que é quem mais emprega nesse país. Os grandes são maravilhosos. Eu oro que nosso país se torne um país de bilionários. Quanto mais bilionários, mais milionários. Quanto mais milionários, mais classe média, média alta. E a gente fica numa mentalidade de inveja, de destruição, de falar mal de quem tem sucesso nesse país. A gente tem que acabar com isso. Eu cito muito o modelo americano, que se admira de quem tem sucesso e não fica torcendo contra, às vezes. Mentalidade de escassez, né? De escassez, exatamente. De escassez. Só tomando um pouquinho aqui da palavra de Emerson. Não, mas já encerrei. Porque você percebeu que hoje a gente pode passar aqui umas 5 horas, vai ter conteúdo aí, né? Tudo isso que ele falou relata para mim o seguinte: uma frase simples e que vai ter impacto.
Petrolina tem jeito, Emerson prefeito. Ó, já estamos lançando um prefeito aqui. Eu tinha cabelo. Você viu o currículo do cidadão na gestão pública. E eu acho que, voltando só para a gente finalizar, mas você está certo, Emerson, sua história é bonita, linda. E são através dessas experiências que a gente vai evoluindo e crescendo como indivíduo, como pessoa. Então são através dessas oportunidades que a vida lhe deu, que você soube aproveitar, da genética da sua família, da referência. A gente fala muito hoje sobre que você é o meio das pessoas oceano. Então a sua família teve um papel fundamental nessa sua história. Então eu acho que isso que fortalece o indivíduo para preparar para uma sociedade. E é o que a gente vê muito hoje, às vezes as famílias terceirizando essa parte, né, da educação, querendo colocar tudo na escola, onde não tem às vezes uma base dentro de casa, não só de ensinamentos, mas de passar certas virtudes, né? A questão de caráter e tudo. Então, às vezes eu vejo muitas famílias, às vezes, conturbadas, assim, levando a educação dos filhos de qualquer maneira, e a escola que se vira, às vezes, para colocar, diria assim, no eixo a criança. Você né? falou uma questão que é fundamental lembrar. Alguns pais chegam comigo no colégio que estão falando, mas que é a garantia que eu tenho que efetivamente o colégio vai ser uma extensão da minha casa, do nosso lar. Eu falei, a mesma garantia a garantia de que a sua casa seja um lar, né? Não tem como a gente ser extensão de algo que não existe. O fato de a criança morar numa casa não significa necessariamente que ela mora num lar. Isso é um ponto. E segundo ponto, lá nós não temos ensino religioso, por exemplo, em que pese ser um colégio com metodologia cristã. Nós temos aula de formação cristã. Então nós ensinamos as virtudes, como você mencionou, de Cristo. Nós estudamos o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, e deixamos a escolha religiosa a cargo do pai e da mãe. A gente não tira a autoridade dos pais. A palavra de Deus diz que na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Na mesa do meu pai tem muitas cadeiras, tem muitos lugares para todos que o procurem. Significa que existe uma multiforme graça, existe sempre um corpo litúrgico, uma eclésia, uma igreja para cada estilo de família. Obviamente dentro de uma cosmovisão cristã. Sim. A gente não entra em liturgia, a gente não tira, como eu disse, temos lá muitos alunos católicos, eu era católico, até conheci o evangelho aqui. Nós temos muitos alunos católicos que às vezes levantam a mão e perguntam para a professora, minha mãe é devota de Maria Auxiliadora, tá certo ou tá errado? E a professora fala, olha, obedeça a sua mãe, vamos falar de Jesus. Perfeito. Professor, meu pai guarda o sábado, ele não come porco, ou minha mãe não corta o cabelo, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, vamos falar de Jesus. O mais é a autoridade do pai e da mãe, a gente reafirma essa autoridade, porque nós só somos bons pelas virtudes de Jesus. Entendi. E aquele que diz que é agnóstico, né, que não frequenta igreja, eu sempre pergunto, me diga uma coisa, você é casado? Sou. Você trai sua mulher? Você é adúltero? Ele falou, não, isso é errado. Eu falei, não, mas errado, quem diz que é errado? Não tem crime. Adultério já deixou de ser crime há 30 anos. Quem disse que trair é errado é Cristo. Então, nós só somos bons pelas virtudes de Cristo e não por termos lei. A lei trata de crime. E aquilo que não é crime? Mentira, fofoca, sabe, adultério, e por aí vai. Então, nós temos uma família saudável, um relacionamento de marido e mulher saudável, entre pai e filho saudável, entre amigos saudáveis, se nós temos virtudes de Cristo nesses relacionamentos. Vou voltar aqui agora com o Valdir. Valdir, o homem aí das franquias, o rei das franquias aí. Valdir, conta também um pouquinho da tua história. Como foi que você acabou se tornando aí essa grande referência em múltiplos negócios, de ramos diferentes, né? Conta aí um pouquinho pra gente da tua história. Ouvindo o Emerson aqui falando dos pais, né? Da família. E aí eu recordei aqui um pouco da história também da minha. E meu avô, pai de meu pai, ele foi a primeira pessoa que trouxe o fumo de Arapiraca, de Alagoas, para o Pernambuco. Oi. Ele tinha naquela época mais de 50 burros, que era a frota deles, ele ia buscar lá de burro. Era o comboio, né? Da época. Comboio, e trazia de jegue, de burros. E aí começava a vender esse fumo lá em Caruaru, minha família é de Caruaru. E aí meu pai também começou a empreender desde muito cedo.
e minha mãe também. Aí eu comecei a ver exemplos em casa, me apaixonei desde cedo. Eu sou feirante, eu sempre falo, hoje quando a pessoa fala, as referências dos meus negócios, mas a referência que me deixa muito feliz assim é saber da minha origem. E uma delas é saber que um feirante de Senhor do Bonfim, né, que há 30 e poucos anos fazia feira lá em Senhor do Bonfim com 6 anos de idade, hoje está aqui no Vale de São Francisco com empresas gerando oportunidade, gerando renda, emprego para pessoas. Então, assim, isso é o que me fortalece, me deixa o meu coração cheio de alegria. Porque você imaginar naquela época, que com 6 anos que eu vendia sapato, bijuterias, fui evoluindo lá na própria feira, eu jamais imaginava que eu ia conseguir ter um funcionário, um exemplo. Hoje eu gero mais de 250 empregos diretos, né? Então, são com essas histórias de empreendedorismo que as pessoas perguntam, Júnior, como é que faz para ser empreendedor? A pessoa já nasce empreendedor? Tem muito essa pergunta, né? As pessoas acham que você já nasce empreendedor. O empreendedorismo é uma técnica, é uma forma que você vai, uma habilidade que você vai criando no longo de sua vida, né? E é o que Emerson falou mais cedo. Se eu já tenho alguém que faz e que fez, por que eu não associar para que eu não erre? Porque o empreendedorismo é fazer com que as coisas dê certo mais rápido. É que tem eficiência com um tempo mais curto. Então é isso que vai gerando receita, resultado, né? Oportunidade. Então, aí esse feirante que saiu do Senhor do Bonfim, que montei um negócio aqui, a JR, através do curso do Empretec. Empretec, através do Sebrae. São essas chaves, esses códigos que eu dou às pessoas que querem evoluir, querem crescer. Então, o Empretec, ele me empurrou, sabe? Ele me gerou mais capacidade, mais técnica para que eu começasse a praticar a minha meta com estratégia e não apenas com sorte e teimosia. Né? Então eu sabia já para onde eu queria, o que eu queria e como eu ia fazer. Então é muito mais fácil você chegar num caminho quando você sabe como você quer. E quando acontece alguma coisa no caminho que vai lhe atrapalhar a sua meta, você está pronto para resolver aquela situação, porque o seu objetivo você já está escrito, né? Já está com data, já está mensurado. Então isso é muito importante e isso mudou minha vida. Montei a loja em Jacobina, JR, depois abri em Petrolina e foi onde começou a minha paixão pelo Vale de São Francisco. Mas antes disso, fiz eventos também, fiz mais de 200 shows, a gente acabou descobrindo que eu fui sócio do meu cunhado, que é sócio de Emerson. Essa sua parte de eventos eu não sabia não, é novidade. Fiz vários eventos em Senhor do Bonfim, contratei Elba Ramalho, essas bandas de forró na época de Fortaleza, Mastruz com Leite, Limão com Mel, essas bandas todas de sucesso a gente contratou, a gente fez vários eventos em Senhor do Bonfim, região, e isso foi me trazendo know-how, network, conhecimento, e uma coisa que meu pai sempre me ensinou, e aí a questão dos princípios e valores. Ele disse, olha, Júnior, onde você chegar, eu quero que você seja o mesmo Júnior, porque se você perder o crédito, você perder sua credibilidade, jamais você vai recuperar. E se você quebrar um braço, um médico vai lá e emenda e você vai ser o mesmo Júnior. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim, eu sempre me cobrei. Hoje eu sou mais leve, depois de 4 anos de terapia, 3 anos de terapia, para eu me cobrar menos, eu me cobrava muito, entende? Até de comportamento mesmo, porque, como a Emerson falou, hoje você chega na sala de aula, você não sabe quem é quem, né? Uma zoada, uma bagunça. Eu estou fazendo faculdade agora, eu vejo meus colegas de 18 anos, 20 anos, eu olho assim pro professor lá, coitado, às vezes eu fico com vergonha. O cara às vezes tá ali para cumprir tabela, às vezes não é nem por ele, às vezes pela família, né? Alguma coisa assim. E eu acho que é a própria geração hoje que é diferente, a própria educação, eu não sei se seria educação a palavra, mas seria tipo assim, o comportamento mesmo hoje é diferente, né? A questão do respeito das pessoas mais velhas. Eu vejo um professor lá, às vezes tem professor que é mais novo do que eu, mas eu respeito ele ali como autoridade. Né? Ali na sala de aula, quem é a autoridade é ele. Eu falo para meu filho mais velho, o Neto, ele estuda as leis, aí tem 11 anos, aí estuda as leis, fica ali. Aí um dia eu fui um pouco grosseiro com ele, ele chegou e disse assim, olha pai, o senhor sabe que o senhor está
infringindo o estatuto da adolescência, da criança e adolescente. O senhor, inclusive, pode ser preso, porque isso dá reclusão de tantos anos a tantos anos. Aí eu disse, filho, deixa eu te falar, você sabe quem vai decidir isso? Aí já eu como futuro operador do direito, né? Você sabe quem vai decidir isso? É um julgador, é um juiz. E o juiz vai mandar no fórum, lá no fórum. Aqui em casa quem manda sou eu. Ótimo. A vara aqui é outra. Então, assim... E aí as coisas vieram acontecendo, eu já senti a necessidade de cursar administração, já fui fazer com 30 anos, porque eu precisava evoluir também, porque até então era só foco no negócio. As pessoas hoje, trabalho 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, então não seja empreendedor, vou arrumar outro trabalho, porque assim, cansei de dias de virar à noite, cansei de dias de não ter horário para dormir, não ter horário para acordar. Então, empreendedor vai fazer o que tem que fazer, no tempo que tem que fazer, para que ele consiga chegar ao seu resultado, sua meta. E aí, conheci Silvana, minha esposa. E aí ela era gerente da Porto Seguro, já foi gerente da Sul América e morava em Feira de Santana. E aí eu quero trazer para Senhor do Bonfim e ela dizendo, olha, Júnior, eu não vou para Senhor do Bonfim porque Senhor do Bonfim é uma cidade menor e a gente tem capacidade de explorar uma cidade maior. E como você tem negócio em Petrolina, eu queria ir para Petrolina, só que eu sou apaixonado por Senhor do Bonfim, né? Agora um parênteses, você vê que ele para mim teve um gatilho, né? Conheci minha esposa, também nascida em Jacobina. Ela é nascida em uma cidadezinha perto de Jacobina, que hoje é município, mas era distrito antes. O acesso lá não era nem asfaltado agora, asfaltado recentemente. Entre Morro de Chapéu e Jacobina. Como é que é o nome, rapaz, da cidade? Você sabe qual é. Bom, enfim. Ali é muita cidade. E foi graças a ela que me encantei pelo Nordeste, né? Então, e ela também me deu um gatilho na vida, uma serenidade, essa questão de eu era muito acelerado, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu sempre consegui concluir. Mas ela não, vamos fazer um pouco menos, concluir um pouco melhor. Ir mais longe. Mais eficiência. Mais eficiência. A mulher é demais quando tem o olhar empreendedor. E aí eu comecei a, de fato, querer trazer, a gente queria ficar juntos. E a gente começou a pesquisar negócios aqui em Petrolina. Eu tinha locadora, eu vinha no final de semana pra cá e tal. Mas confesso que o coração bonfinense ali, uma cidade de 80 mil habitantes, pessoas acolhedoras. Clima maravilhoso. Nasci, me criei lá, meus amigos, a raiz, né, a família. E foi muito difícil, né? E sua primeira loja era em Jacobina? A minha foi em Senhor do Bonfim. Abri a primeira em Senhor do Bonfim. Aí, através do Empretec, a gente abriu uma filial em Jacobina, que depois, 3 anos depois, acabou fechando. E abrimos aqui em Petrolina, na Norato Viana. Várzea Nova. E aí, o que acontece, quando a gente decidiu vir para o Vale de São Francisco, foi através da Subway, né? Silvana, a gente conseguiu botar, e aí as pessoas ficam assim... Poxa, eu não tenho sorte. Você acredita em sorte? Você acha que existe sorte? Ou sorte é um conjunto de capacidade, de competência e oportunidade? Sem dúvida. E aí o Fred, que é o DA da Subway, chegou e ligou para... A gente tinha preenchido um formulário e tal. Ele foi e ligou, estava saindo de Feira de Santana, vindo para Senhor do Bonfim. Aí ele ligou e disse, olha, Valdir, tudo bom? Aqui é Fred da Subway. Eu tô te ligando porque seu perfil foi aprovado como um franqueado, só que eu preciso passar por uma segunda fase, que é uma entrevista e uma entrega de documentos. E aí eu fui, você tá onde? Eu disse, olha, nesse momento eu tô em Salvador, tô indo para Curitiba, mas eu tô em Salvador até amanhã. Você tá em Petrolina? Você consegue vir até amanhã? Eu disse, não, eu tô em Feira de Santana, eu tô a 1h30 de você. Pode marcar o local. Liguei pra Silvana, minha esposa, olha, Fred ligou da Subway e tal, a gente foi. E aí Fred disse, olha, Júnior, vamos ver se dá certo com você, porque já tem 2 franqueados que desistiram de botar a Subway em Petrolina. Aí você vê assim como as coisas de Deus, né? Tem um propósito e as pessoas deixaram de acreditar, né? Por medo, às vezes por perfil, às vezes tantas outras oportunidades. Mas o que acontece é que a gente agarrou, né? E aí hoje a gente conseguiu botar as 4 lojas da Subway aqui do Vale de São Francisco, 2 em Petrolina, 2 em Juazeiro. Antes da pandemia eu ainda tinha Paulo Afonso, Senhor do Bonfim. Então a Subway consolidou
aquele feirante de Senhor do Bonfim que veio para aqui para o Vale de São Francisco sem nome, sem referência, e aí as pessoas começaram a me conhecer Júnior da Subway. Então você tem que associar o seu nome, seu negócio a coisas boas, né? A que seja uma marca, que seja um amigo, seja uma pessoa, né? Então a gente, através dessa credibilidade, que foi difícil entrar com as primeiras lojas, mas foi que apareceu o Bob's, a Pizza Hut, Divino Fogão e o Pede Aí. Né? Eu falo com muito orgulho que o que me deixa feliz não é que minha empresa tenha só o resultado, só o dinheiro no final do mês, como o Emerson falou, que é o papel social da empresa. Lá no contrato diz assim, empresa com fins lucrativos. Né? Então, se você imagina que eu tenho 250 funcionários e eu tenho 250 funcionários diretos trabalhando e gerando impostos, FGTS, INSS, para fazer a parte social, que a gente escolheu isso, o Brasil escolheu isso, ter um regime social, para que pessoas que não contribuem também possam se aposentar, possam ganhar um salário ali, a depender da situação, de acidente, enfim. Então, eu acho que é essa força que a gente consegue ir mudando e fazendo a parte social também. Né? E aí, veio as franquias, e aí, pensando, a gente não para de pensar, e eu disse, rapaz, vou montar um negócio. E aí, eu ouvi falar, um amigo meu numa mesa, chegou e disse assim, olha, rapaz, já estudei, para ganhar dinheiro nos próximos anos tem que ser com tecnologia. E eu, um feirante bonfinense, rapaz, tecnologia zero. Aí eu disse, rapaz, como é que eu vou ganhar dinheiro com tecnologia? Aí eu disse, ó, eu tô pensando em montar um aplicativo de delivery. E como eu tenho as lojas, eu tô querendo focar nesse aplicativo, porque eu queria sair do concorrente, né? Uhum. Porque eu pagava para o concorrente, eu ia pagar em algum momento. E ficava refém, né? E aí eu disse, eu vou montar um aplicativo de delivery. Aí comecei a pesquisar, fui em São Paulo, aí comecei a pesquisar aqui na internet, no Google, botei delivery em Petrolina. Apareceu os restaurantes que já faziam, e apareceu 2 empresas. Uma com o nome Chegou, não sei se vocês lembram desse aplicativo. Eu acho que eu lembro vagamente. Em 2017, 2018, e o Pede Aí. Aí eu entrei em contato com os 2, fiz reunião com os 2. O Pede Aí eu liguei dizendo, ó, sou Júnior, franqueado do Bob's e da Subway, eu queria bater um papo com vocês, eu queria falar com o dono. Aí Franco, que é um dos sócios nossos, disse, não, é comigo, eu sou diretor comercial. Eu disse, porra, diretor comercial? Eu disse, e tem quantos funcionários vocês? Não, a gente não tem não, é só eu e meus sócios. Eles são quantos? São 5. Aí eu só queria uma reunião com os 5. Aí João, que é o nosso CEO, né, João Neves, ele começou a me pesquisar, sabe? O que é que esse cara quer? Quem é esse Valdir Júnior? E eu pesquisando eles. Aí descobri que eram 5 estudantes universitários que tinha acabado de montar esse aplicativo. Estava começando, estava um embriãozinho ali nascendo, né? Batendo o coração. E aí, quando eu sentei com eles, mostrei meu projeto no final da reunião, depois que eu tirei toda a informação que eu queria. João também foi muito solícito, ele percebeu que eu queria fazer algum tipo de proposta e ele abriu de verdade assim. E aí eu acho que é isso que as coisas começam a fluir, sabe? Quando você não tem maldade, quando você não pensa o mal, quando você não quer meter fazer... Faltou a palavra aqui, como se fosse assim, eu não poderia ser desonesto com eles, né? Eu teria que ser verdadeiro, aí mostrei tirar meu proveito, né, daquelas informações. Mostrei meu computador, o projeto do aplicativo, as empresas que eu estava pesquisando, como é que eu estava pensando. E aí eu disse, olha, a gente tem 2 opções quando sair daqui. Ou a gente vai sair concorrente um do outro. A gente se abraça. E eu não vou botar minhas marcas no teu aplicativo. Ou então tu vem para cá que vocês têm tempo, vocês têm tecnologia, informação, conhecimento, e o que está faltando em vocês é o investimento. E aí eu vou entrar com investimento e eu vou entrar com o meu network, porque eu quero levar esse aplicativo não é para cá. Meu foco vai ser levar para outras cidades através dos franqueados que eu já tenho. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui com mais de 500 franqueados da Subway, mais de 500 do Bob's, mais de 1000 da Pizza Hut, enfim. Então, números que eu poderia estar usando, como eu usei, os nossos primeiros licenciados do Pede Aí foram, de alguma forma, franqueado do Bob's ou da Subway, ou algum negócio relacionado aos meus que eu já tenho. Então, o que acontece?
eles abraçaram, né? E aí chamei Felipe que é dono do Japa, do Joe, focado também em delivery. Ele já fazia delivery, eu sempre fui contra delivery, por questão de entrega, motoboy, o produto não chega na mesma qualidade, eu sempre fui contra, mas através do aplicativo eu precisei focar para impulsionar o aplicativo também. E é uma operação diferente da praça, né? O delivery é outra pegada. É outro negócio. É outro negócio dentro do Dentro negócio. do negócio. E aí o que acontece hoje, o Pé de Aí está em mais de 250 cidades e 21 estados. Tá em Rondônia? De 5 estudantes, mas a gente vai. Pois é, eu tenho contatos lá esse dia. Já tem um parceiro para levar para Rondônia. Dono de Rondônia. restaurante, dono de franquias lá em Rondônia que pode querer. Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. Hoje a gente tem mais de 1.500 motoboys cadastrados, só aqui no Vale. Hoje a gente tem mais de 15 mil estabelecimentos gerando oportunidades para esses empreendedores. Então, e além de que o que me deixa feliz, o que deixa meu coração alegre, é você saber que você contribuiu para ajudar a outra pessoa a empreender e que essa pessoa desenvolveu e teve um resultado. Sim. Hoje eles não são mais estudantes, hoje eles são empresários. Né? Um já está em seu apartamento, ou está com seu carro, ou está com sua vida ali garantida. A gente está empreendendo o aplicativo cada vez mais forte e levando resultado e compartilhando. Né? E fez muita diferença na pandemia. O Pé de Aí, eu não tenho um delivery forte, eu realmente nunca foquei nisso. A gente foi por necessidade, na época da pandemia, entrou no delivery, né? E o Pé de Aí, a relação com o associado, né, do Pé de Aí, eu falo associado porque os restaurantes se tornam sócios ali da plataforma. A plataforma sócia do restaurante, né? Ela é muito mais leve, é muito mais tranquila, as respostas são mais rápidas. Então, de parabéns, viu? Que bom, obrigado. Eu imagino tanto que você teve que se reinventar durante a pandemia, ter que vender a cerveja agora engarrafada, né? A gente tinha acabado de inaugurar a Nord House. Tinha 3 meses inaugurado. Imagina. A Pizza Hut, na semana que eu inaugurei, saiu o decreto para fechar o shopping. Na semana. E aí, assim, foi através do aplicativo, foi através do fortalecimento do delivery que eu consegui manter minhas operações abertas. Eu lhe confesso que se eu não tivesse focado no Pé de Aí, eu teria fechado mais de 50% das minhas lojas, de fato, definitivo, né? Que a gente fechou algumas, depois reabriu. Mas eu consegui faturar na Pizza Hut o mesmo que eu faturava com a loja aberta. Eu consegui faturar com a loja do Catavento da Subway ali, a de Juazeiro da Subway, o mesmo que eu faturava com a loja aberta. Isso é maravilhoso. O Bob's eu consegui faturar mais do que eu faturo hoje.
por Olha conta só. do drive e do delivery. Então, Excelente. assim, são oportunidades que aparecem e você tem que estar pronto para aproveitar. Não, a Então, pandemia foi... aí remete, perdão, viu? Não, É a pode questão falar. da sorte que ele comentou. Ele nunca parou. Não tem nenhum colaborador nosso, meu, e eu tenho certeza que o Valdir, que trabalha mais que a gente. Nenhum, não tem perigo. Eu só não estou trabalhando quando eu estou congregando na nossa igreja, quando eu estou servindo em algum departamento, ou quando eu estou no horário de refeição da minha família e dormindo. Acordei, não estou comendo, não estou me dedicando ao Senhor, eu estou trabalhando. Qualquer momento do dia, eu estou com o celular, eu estou pensando, pode não estar braçalmente trabalhando, mas a gente está trabalhando mentalmente, pegando todo o esforço que já tivemos na nossa vida e colocando num funil para... o funil vai colocando sementinhas de outras operações, de outros negócios. Já estamos pensando em negócio para daqui a 3 anos. Então, nenhum trabalha mais que a gente. E ele pegou todo esse arcabouço dele de experiência e não pulverizou de qualquer forma. Sempre foi muito excelente em tudo que entregou. O Valdir tem essa característica. E uma das coisas assim que eu acho que eu tenho certeza que a gente vem fazendo, vem dando resultado, é compartilhar os negócios. Né? As pessoas às vezes acham, vou dividir, eu não quero um sócio. Então no Pede Aí eu tinha 6 sócios, agora entrou mais 3 sócios, que é do iBook, a gente fez uma fusão, era outro aplicativo, a gente está concorrendo, a gente fez a fusão, melhorou tecnologia, somou conhecimento, reduziu custos, aumentou o volume de cidades. Então, a gente fez essa fusão. Na Divino Fogão, eu tenho uma prima minha, Catine, que é minha sócia lá na Divino Fogão, ela é uma sócia operadora, ela tá lá todos os dias. Pizza Hut, Bob, Sub, já é um negócio mais familiar mesmo, que é eu e minha esposa, Silvana, que cuida, que ela que é a parte operacional, ela que é a parte financeira. Eu só dou pitaco hoje, né? Eu sou apaixonado por realizar, mas não sou administrador. Eu monto franquia, negocio com franquia, faço contrato, faço imóvel, construo obra, contrato gente. Quando inaugura, no dia que inaugura, eu dou a chave a Silvana e ela toca. É impressionante, assim, que a gente percebe a função de cada um no jogo. Cada um, Exatamente. Não tem conflito, né? Eu já tive alguns negócios também, sempre busco, às vezes, sócios que nos complementem, né? Às vezes a gente tem um perfil de uma coisa, às vezes mais estratégico, mais administrativo, já tem alguém que é mais comercial, já sabe lidar mais com pessoas. E aí, né? meu sonho sempre foi montar uma loja de carro prêmio. E aí, quando eu vou montar minha loja de carro prêmio, eu tava montando a Pizza Hut, chegou a Prime em Petrolina, e Ed, que é meu sócio hoje, teve uma sacada, não vou deixar ele ser meu concorrente, vou chamar para ser meu sócio. E hoje viramos sócios, né, desde o início da loja, e a gente compartilha a força também. Eu tô aqui, mas ele tá lá, quando ele não tá, eu tô. E o que eu quero dizer com tudo isso é que... parece teu irmão, Ed. O jeito dele, assim, que ele é empreendedor também, ele é muito enérgico. E aí, assim, minha esperança é saber se sai alguma sociedade aqui, entendeu? Tô aberto, viu, Emerson? Tô aberto, viu, Vitor? Tô aberto, todo mundo. Eu queria até partilhar, engraçado, eu não saio de casa hoje sem orar, né? Pelo menos 1 hora da minha vida de madrugada para um devocional. E hoje, curiosamente, eu escrevi sobre essa questão de sociedade, né? Porque conhecimento você ensina. Dinheiro você conquista. Agora, associação é uma coisa muito complicada. A gente tem que pensar 10 vezes, né? E hoje eu estava partilhando sobre isso, sobre como você escolhe alguém com quem empreender, né? E eu escolho por virtudes, não por ter consequentemente por ter de conhecimento ou por ter dinheiro. Dinheiro se conquista, conhecimento se ensina, mas virtude é inata. E isso quem diz não sou eu. Isso quem diz é da Bíblia. Em Coríntios, está aqui. Paulo escrevendo para Coríntios, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Mas eu me refiro com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria que sair do mundo. Mas eu me refiro àquele que você vai chamar de irmão, que continua sendo avarento, idólatra, ladrão e tal. Então, o que é chamar de irmão? É associar-se. É estar em relacionamento, que pode ser familiar, pode ser amizade, pode ser relacionamento empresarial. Já que eu vou me associar com alguém, vou me tornar um com ele, né, naquele negócio, é mais ou menos como um casamento, que ele seja virtuoso. Né? Porque, senão, meu irmão, é como um casamento desastre, mesmo. É um desastre se não der certo. Até porque eu digo o seguinte, as pessoas perguntam, Júnior,
como é que você escolhe um sócio? Como é que você... qual é a sugestão? Eu tô querendo montar uma sociedade. Qual é a sugestão que você dá para mim? Eu digo, olha, aí eu comparo muito com casamento. Aí quando eu saio dessa comparação, eu digo, ó, mas o sócio você tem que escolher pelas virtudes. Exatamente. Por quê? Porque se não for pela virtude, contrate alguém para fazer o papel dele. Porque na hora que não der certo, você pode demitir um funcionário, agora um sócio não. Aí tá abraçado. E até assim, eu queria tocar nesse ponto com vocês, principalmente do ponto de vista de gestão, quando a gente tem negócios diferentes, né? Eu até algumas consultorias financeiras que eu fiz, que as pessoas às vezes estão com um negócio só e já tem uma certa dificuldade da gestão, de acompanhar através de números, relatórios. Eu mesmo eu adoro relatórios, eu gosto de gerir a empresa, eu costumo dizer que gosto de ter minha empresa na mão. Cruzar DRE, fluxo de caixa, balanço, ver como é que tá a evolução de tudo, né? E aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas que tá aqui, poxa, eu tenho um negócio, eu tenho uma loja, eu vou agora, diversifico, vou para um outro ramo, outra atividade, ou então faço planejamento para essa loja eu criar mais unidades, transformar na franquia, fazer um... E aí eu queria também ter essa experiência de vocês, como vocês fazem para gerir negócios diferentes. Por exemplo, eu trabalhei em São Paulo numa holding, então era um grupo, o grupo faturava mais de 2 bilhões, tinha mais de 30 empresas pelo Brasil, e de lá desse escritório a gente fazia toda uma parte administrativa, financeira, relatórios para o conselho do grupo, essas coisas. E aí eu aprendi um pouco a como gerir negócios diferentes, lógico, numa empresa enorme, né? Mas assim, vocês hoje, eu estou com 3 negócios diferentes, aí eu venho tocando, tenho minha forma de gestão, mas queria ouvir como vocês fazem. Por exemplo, você às vezes tem escola, tem restaurantes, você às vezes é mais na linha de restaurante, mas já tem loja de carro, já tem outros negócios também. Como vocês... Tecnologia. Né? Às vezes são sistemas diferentes também, então você às vezes tem que... Pega um de um sistema, pega do outro, junta no Excel, às vezes ali para fazer algum tipo de relatório, de análise. Como é que acontece no dia a dia de vocês? Se quiser, fica à vontade. Rapaz, é engraçado isso aí. Porque eu sempre é o outro sócio que vai fazer essa parte. Tá? O operacional, né? Eu deixo a cargo deles para que eles apresentem. Mas você fala assim, Juninho, você não tem um controle, que é as pessoas, como é que você tem tanto negócio, né? E como é que você tem um controle? Eu tenho um controle pelo sistema que eu acho que é mais seguro no que tem no Brasil. E custa R$100 e poucos, a depender da conta corrente. Não existe um sistema mais seguro do que uma conta corrente, um extrato bancário. Então, o que é que quando eu comecei a crescer, o que é que eu fiz? Eu gerenciei, de uma forma simples, conta de padaria, para administrar. Um curso online de apenas 1 minuto, como você administrar um negócio. Cada CNPJ tem sua conta, e esse CNPJ só compra para ele e só vende para ele. O dinheiro sai dessa conta e volta para essa conta. No dia que esse negócio não estiver dando certo, eu sei que esse negócio não está dando certo e eu vou entender por quê, aí eu vou buscar os detalhes que uma DRE, um inventário vai estar me mostrando. Então, o primeiro passo é a autonomia das empresas. Cada empresa tem sua autonomia. Eu sou o dono das empresas. No final do mês, eu boto para vir tudo para minha pessoa física, o meu resultado. E na minha pessoa física, que está numa conta corrente também de um banco, tem um extrato, tem um movimento de onde veio, eu tenho como fazer meu controle, eu posso montar outros negócios. O que acontece muitas vezes no empresário, principalmente nos que estão começando, a questão do ego, da vaidade, acaba misturando pessoa física com pessoa jurídica. E aí, o capital que precisava ali de 150 mil, às vezes, para aportar um negócio, para impulsionar esse negócio, ele vai comprar uma caminhonete para usar. Né? Então, assim, essa caminhonete, ele tinha como pessoa física, tinha condições de ter, que tenha. Mas se não tem, ele não poderia. Entende? Então, é saldo de conta corrente. É padaria de pão, forma de pão. Forma de pão. Ele falou uma verdade. A gente tem uma situação no Brasil que é a questão dessa aparentar, né? Você ter algo, não tem nenhum problema você ter as coisas, independente que não, se tem coerência ou não. Por exemplo, eu só vim ter caminhonete aqui porque eu montei uma pequena construtora. Eu tinha que carregar coisas, senão não teria caminhonete. Não faz sentido. Mas tem gente que tem caminhonete e não tem uma chácara, não tem uma roça, não constrói, é para entrar num prédio de apartamento. E não faz sentido. Mas, assim, tudo certo com relação a isso. Se você não vai comprometer o teu futuro por causa de uma prestação. De um carro que você não precisa, né? Porque um carro básico me leva para Salvador, se eu quiser ir para o litoral, do mesmo jeito que uma caminhonete. Vai levar 15 minutos, meia hora a mais do que uma caminhonete.
né? Então, no caso de gestão das empresas, assim, disciplina, e isso o Valdir deve ter recebido muito, tanto de pais, quando da franquia. A franquia é muito boa para disciplinar empreendedor. Eu acho que a franquia é um caminho extraordinário para quem nunca empreendeu em nada, porque ela vai te obrigar a ser disciplinado. Disciplina e transparência. Com a transparência dos números, você tem a certeza de que não há na relação nenhum tipo de má intenção, né? Se eu não tenho dificuldade de conseguir acessar um extrato, um relatório de compras, alguma coisa está errada. Ponto. Acabou, é muito simples, né? E sobre empreender, você tem que estabelecer qual é a prioridade da tua vida. Eu não tenho ainda casa própria, né? Nós estamos só no Colégio Cristão nós temos quase 180 funcionários, são 300 funcionários no grupo. Eu não tenho minha casa própria, porque eu começo a fazer conta. Rapaz, eu vou construir agora, vou começar a construir esse ano. Mas e construo para os outros. Mas eu tenho uma casa pronta em 2 condomínios aí, se você quiser eu vendo e você me paga o ano que vem. Você me paga o ano que vem. Porque você vai fazer uma conta, vai gastar terreno, construir a casa. Com o dinheiro do terreno construir a casa, eu alcançava o equilíbrio que a pandemia me tirou na Nord House, por exemplo, na operação da cerveja. Ou eu monto mais 1 ou 2 negócios que vão me render muito mais do que a minha necessidade, por exemplo, o meu aluguel, né, que é barato aqui. Eu acho até barato ainda à frente de como eu moro. Mas então você tem sonhos, você quer empreender, tenha disciplina para acordar, para pesquisar. Eu não faço outra coisa que não me informar sobre aquilo que eu vou fazer. Se é um negócio novo, meu irmão, eu respiro, eu leio, YouTube, conversar com pessoas que trabalham naquele negócio, eu me encharco. Eu até suar aquele negócio. Porque quando eu estiver dormindo, meu cérebro está trabalhando. Eu acordo com uma solução, eu acordo com o tal do insight. Sim. Não existe insight se você não estiver encharcado. É verdade. Não tem como você ter, a menos que seja uma revelação do Senhor. De Deus, né? Mas se for algo racional, você tem que se encharcar daquele negócio. No início da operação, eu fico dentro, mas dentro mesmo ali, e entendendo, e depois eu vou me distanciando. Por exemplo, hoje, eu sei mais ou menos, com um erro de R$1.000 para mais ou para menos, quanto que a House ou quanto que a Nord vai vender naquela noite, só olhando a câmera, quantas mesas tem em determinado horário. Se um determinado às 10 da noite, que é o pico, numa sexta-feira ou de um sábado, se eu ver que tem uma mesa vazia, 2 mesas vazias, eu já sei que não está sendo bom. Que não pode ter mesa vazia numa sexta ou num sábado nesse horário. E eu sei mais ou menos quanto vai vender. Chegou no outro dia, eu vejo o caixa, aliás, ou então de madrugada, que sai às 4 da manhã, 5 da manhã, já mandam um caixa. E eu vejo que tem uma discrepância com o movimento que eu vi ali, opa, traz os números. E batata. Mas graças a Deus eu não tive esse desprazer. E eu agora já estamos seguindo esse exemplo do Valdir. Nós temos uma funcionária que agora vai passar a ser nossa sócia, né? Nossa parceira, uma pessoa que foi capacitada dentro do grupo, começou na Nord estagiando e hoje é administradora e ela vai estar à frente de outros projetos que a gente tem. Tive uma reunião ontem com ela, inclusive, vai ser sócia. Porque temos confiança na capacidade, na força de trabalho, na dedicação e na decência, na honestidade. Vou até pegar um gancho para falar de outro assunto aqui com vocês, que é a questão de, por vocês terem empresas que são muito conhecidas, que chamam a atenção, acredito que muitas pessoas querem trabalhar nas empresas de vocês, né? E hoje a gente vê muita dificuldade em reter talentos, em reter uma pessoa. Hoje em dia as pessoas estão querendo muita velocidade, às vezes a pessoa está em casa vendo YouTube, e o menino ali de 18 anos já ficando milionário, aquelas coisas todas, e gera uma certa ansiedade, as pessoas estão ficando pouco tempo nos empregos, né? Essa questão também, lá na Premier, eu tinha já há alguns anos já um parceiro nosso, que já foi vendedor, que era gerente, e hoje ele já é meu sócio no outro negócio que nós temos, que é a Portal da Obra, que é de locação de equipamentos, e é justamente uma forma que às vezes a gente tem de pegar uma pessoa que está com a gente, que tem as capacidades, as virtudes também, a gente junta e vamos crescendo. Eu queria perguntar para vocês, como é que na prática tem sido isso, essa retenção, como reter pessoas boas, como passar essa visão para elas e como elas podem crescer com vocês? No meu negócio, no negócio de franquia, a gente tem um
de fato, dificuldade de manter a equipe. Só que eu consegui, com o Silvano, a gente conseguiu, nossa equipe, a fazer uma cultura diferente na empresa e mostrar a elas que elas têm a oportunidade dentro do grupo. Então, você vê hoje minhas gerentes, todas as minhas gerentes da Subway já foi atendente. Todas, às vezes eu tenho uma loja que já tem um gerente e tem uma coordenadora que tem perfil de gerente, mas eu não tenho mais unidade para botar ela. Aí eu levo para um Bob's, levo para uma Pizza Hut, eu levo para um outro negócio. Então, aproveito esses talentos. Okay. E eu tenho a Subway eu tenho há 12, 13 anos, eu tenho um funcionário desde essa época, ainda trabalhando com a gente. E assim, você tem que, hoje, você não é mais chefe. Hoje você não adianta, vou trabalhar a escravidão, a exploração de mão de obra com as pessoas. Não. É uma empresa, precisa ter resultado e que precisa fazer a parte dela e o colaborador dele. Então, assim, o que é que a gente conversa? A gente conversa, meus funcionários têm todos os números na minha loja. Faturamento, DRE, CMV, que é o custo mercadoria, que é o que eu bato muito nas vendas. Então, eles têm as informações e eles vão ajudando a gente a construir, né? E aquele negócio é mais deles que estão ali dentro do que nosso. Então, assim, mordomos, né? A gente dá autonomia para que eles produzam, para que eles tenham ideias, sugestões, e a gente vai valorizando essas pessoas. A gente, às vezes, paga um pouco mais, às vezes a gente dá alguma bonificação, às vezes de forma, às vezes até um pouco tímida, que poderia estar sendo de uma forma mais fervorosa, mas infelizmente às vezes o negócio também não dá, né? As coisas tudo muda. Empreender no Brasil não é fácil, é difícil, carga tributária, leis trabalhistas, a burocracia é impressionante. Você vai tirar um alvará, qualquer que seja ele, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, demora, é burocrático. Moroso. Né? Eu, com a franquia do Bob's, passei 1 ano e pouco dependendo de um alvará de obra, com a obra parada. Então, assim, a gente precisa que o poder público faça o lado dele para que as pessoas incentive aos empreendedores a empreender, para gerar mais oportunidades, porque a gente já sabe que o Estado não tem capacidade para tomar conta do país só. A gente precisa juntar forças, unir forças. O que a gente busca é, de fato, que a gente consiga uma sociedade melhor, né? Então, acho que essa junção, poder público, privado, é que vai conseguir fazer essa mudança. O Valdir comentou, por exemplo, não é uma crítica pessoal a nenhuma administração, mas é uma constatação. Para pagar um alvará de som, numa das cidades aqui do Vale, só se paga em 2 bancos, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Ou lotérica. Ou lotérica, mas dependendo do valor não paga na lotérica, até R$800, acho que é na lotérica. E só tem uma pessoa em uma secretaria que emite aquele alvará. E eu não posso emitir para o ano, não posso emitir para o mês, só pode emitir para a semana. Aí eu lembro o que traz a sensação de satisfação do cidadão com o poder público. O poder público ele é um sanguessuga necessário, ele não gera riqueza, isso é fato também, é uma constatação. Quem gera riqueza é o empreendedor, é o cidadão, é o contribuinte, e ele vive do trabalho dos outros. E toda vez que eu vou pagar um imposto, eu fico chateado. Agora imagina você ficar chateado 54 vezes por ano, porque são 53, 54 semanas. Se emitisse uma taxa para o ano, você ficava chateado uma vez ao ano, melhorava até a tua sensação de aprovação de uma gestão. Eu falo isso para os gestores. Quanto menos o contribuinte for ter que sair do trabalho dele, deixar de gerar riqueza para ir pagar o imposto, melhor para você e melhor para o contribuinte, né? A aprovação de governo melhora. Então, jogar as coisas na internet, serviços online, você chega lá para pagar essa taxa, o cidadão não foi trabalhar, ou ele saiu para tomar um café, você tem que esperar, porque só tem um para emitir aquela taxa.
e você não consegue pagar no teu banco, tem que ser o banco tal, X ou Y. Então é tormentoso. Aí você pede para um funcionário para pagar que tenha conta naquele banco e você faz o Pix para o funcionário. Olha o tamanho. No Brasil são cerca de 1.800 horas por ano que o empreendedor gasta para pagar as coisas. Na OCDE, essa margem fica em torno de 180 até 300 horas por ano, nos países da OCDE. No Brasil é 1.800 horas. Ou seja, 1.500 horas eu deixei, o Valdir deixou, você deixou, de pensar em gerar outros negócios, outras oportunidades de negócios, para tentar pagar o tal do imposto. Não é não pagar. Eu só queria ter de resultado o que eu pago de imposto, porque é muito maior do que eu acabo ficando. Então, meu maior sócio, né? E se você entender, é simples, e inconsciente. O Brasil não apoia o empreendedor. Não. O Brasil não apoia o empreendedorismo. A gente não tem aula nos colégios, até pouco tempo não tinha. Poucos colégios estão começando agora. E aí você vê que o Brasil tem a mentalidade que não é de progresso. Como é que o Brasil faz? O Brasil faz o seguinte, diga, João, você vai empreender, montar esse negócio. Mas eu preciso que você trabalhe muito, se você faturar X, eu vou aumentar a sua alíquota, você vai sair do simples. Você vai aumentar a sua alíquota no simples. E aumenta por degrau e não por rampa. Se fosse por rampa, tudo bem. Eu pagava proporcionalzinho à medida que eu fosse enriquecendo. Mas não. De 10 mil, digamos assim, por semana, se eu vender 10.001 real, eu vou pagar um salto. Não é uma rampinha. Porque já paga proporcional ao outro teto. E não uma média. Aí o que acontece? Aí você... Eu tive essa sensação, porque o desejo de empreender é enorme. Abri a primeira loja, a segunda, a terceira, a quarta, aumentando o faturamento, saindo do simples, já desenquadrei do simples, agora estou no regime normal, e se faturar mais, você paga mais imposto. Então, assim, você fica acuado. Devia ser o contrário. Quanto mais você produzir, quanto mais emprego você gerar, quanto maior o seu faturamento, menor o seu imposto. É como se fosse uma compra em atacado. Eu vou comprar o imposto em atacado. Não seria mais barato. Percentualmente eu tô pagando menos, mas no volume eu tô pagando mais. Mas não, é o contrário. Entendeu? Pessoal, infelizmente a gente já tá... O horário ficando apertado. Eu acho que eu tenho que marcar pra gente ir lá na House, então, num dos restaurantes aí. Fechou. Pra poder a gente continuar o bate-papo aqui. Até mais uma vez agradecer aos nossos parceiros aqui, né? A Real Invest, a Runner Pizzaria, Premier Home Center, GVR Consultoria, Revale, Vale Design, Portal da Obra e Instituto Lilian Kochiyama, tá bom? E eu queria pedir para vocês aí, para arrematar aí esse finalzinho, vocês deixarem uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, quem está pensando em empreender, ou então quem já empreende, quem tem um negócio, quem pensa em diversificar. Eu acho que hoje a gente até trouxe esses dois convidados até por ter essa referência de múltiplos negócios, né? Então, o que vocês quiserem passar, fiquem à vontade aí como mensagem final. Olha, agradecer mais uma vez a oportunidade, a Meetcast, você, viu, e o Valdir. Realmente é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Eu nunca encontro com o Valdir, ou ouço o Valdir, que eu não aprenda bastante, né? E essa sua disposição em abrir esse canal de visibilidade para que outras pessoas errem menos, né? A gente estava comentando sobre isso, faz com que o Vale, e no caso notadamente Petrolina, sejam ainda mais pujantes. Eu só posso dizer que empreender é bom, não é ruim. É bom quando você tem como hobby, como trabalho, a mesma coisa. Porque se você quer empreender para poder ter um hobby, empreender para poder ter férias, empreender para trocar de carro, não é o caminho. Vai ser uma consequência lá para frente. Mas a sensação de criar, de ver a operação fluindo, girando, sabe? Você saber, ele tem 250 famílias que agradecem a Deus por ele existir, que recebem um salário, têm dignidade de vida por ele existir. Nós também temos centenas de famílias que têm essa mesma sensação. Isso é muito gratificante. Meu pai falava muito que o sonho dele era ter 1.000 carteiras assinadas. Eu sonho até mais do que 1.000.
Mas mais do que qualquer outra coisa, a satisfação do cliente, surpreender expectativas, isso faz com que eu tenha todo dia vontade de levantar e ir para o trabalho. Antes de qualquer outra coisa, agradecer a Deus, porque nós não temos noção. Eu tive uma parada cardíaca no ano passado, né, e a gente percebe o quanto que a gente é frágil, o quanto que a gente é efêmero. E a vida vai continuar, e a família vai continuar, e tem que continuar, os negócios vão continuar. A única coisa importante é o que a gente faz pelos outros. Isso sim nos traz um galardão, nos traz alegria ao nosso Senhor. Jesus sorri quando nos vê trabalhando com esse ânimo. Não empreenda por dinheiro, meu irmão, porque isso é como dizer que você tem valor, e nós somos inestimáveis. Nosso valor, o que nós ganhamos não paga o nosso valor. O salário não paga o valor do colaborador, paga a força de trabalho por um determinado período, uma determinada atividade. Nós valemos muito mais do que isso. Algumas pessoas valem menos, porque são preguiçosas, torcem contra a empresa, são fofoqueiras, conluem, sabe? Fala mal do colega de trabalho, se alega quando o patrão está com algum problema. Tem gente assim, né, dentro das empresas. Mas essas valem menos do que recebem. Mas, de modo geral, o cidadão vale muito mais. O trabalhador e o empreendedor vale muito mais do que aquilo que recebe. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, meu irmão. Qual o preço de ser filho de Deus? Deus pagou por nós com o sangue do Filho único que ele tinha até então, Jesus. Então a gente tem que ser grato a Deus, ao nosso Senhor, todo dia lembrar que a família é projeto de Deus, que a esposa tem que ser carne com uma só carne conosco, sabe? Que o trabalho deve trazer dignidade para nós e para outros. E isso é a motivação. Essa tem que ser a nossa alegria, porque aí sim a gente fica inabalável, que o mundo só traz isso, né? O poder público, a concorrência desleal, às vezes é uma pandemia que a gente não espera, é uma greve de caminhoneiro, é não sei o quê. Tudo acontece para atrapalhar, dificilmente acontece algo para ajudar. O que mantém o nosso ânimo? Jesus, porque Jesus é inabalável. Então, eu recomendo muito que você empreenda com princípios cristãos, viva com Cristo, busque a Cristo em todas as coisas que você vai fazer, porque certamente você vai ter sucesso. Amém. Fica até difícil depois de falar, né? Assim. Eu tenho o seguinte, quando fala assim, Deus, todos os meus negócios, todos eles, eu sempre tive uma pessoa do meu lado. E essa pessoa foi Jesus ali. Às vezes as coisas não davam certo, contrato difícil, alguma negociação difícil, e eu já desisti de negócios porque eu tenho um princípio de quando o negócio não flui, é porque Deus não quer que eu vá. E eu saio, eu abro mão, porque eu não estou atrás do resultado financeiro ali só. Empreender dá energia pra gente, dá força, dá vitalidade. Energia para mim, empreender para mim é como se fosse minha vida ali, sabe? Eu preciso fazer o que ninguém faz. É essa a missão. Eu digo a meus funcionários, meus gerentes, aos meus sócios, coisa que todo mundo sabe fazer, não me chame. Agora, quando você tiver dificuldade e ninguém conseguir resolver, me chame que eu tô aqui, pronto para resolver. Porque eu sou missionário. E é essas pessoas que eu procuro para trabalhar comigo, para ser sócio comigo, tem que ter objetivo, tem que ser missionários. Porque se não for, vai desistir. Vai largar o emprego, não vai ter propósito, larga a família. Quantas vezes famílias se acabam por besteira, né? E porque não insistiram mais, não conversaram, não alinharam. Eu sou casado, todos somos casados. É difícil o relacionamento, não é fácil não, né? Mas se a gente desistir sempre é o caminho mais fácil. Então empreender não pode desistir. Empreender você tem que perseverar, você tem que acreditar. Fazer até dar certo. E quando não der certo, fazer novamente. Então esse é o perfil, esse é a alma do empreendedor. É fazer o que os outros não fazem. Enquanto um está dormindo, o empreendedor está pensando, está trabalhando. Né? A cabeça não para. Você sai do ambiente de trabalho, mas em casa, né? Fica ali. Um amigo chegou... Eu tô indo para Salvador amanhã com minha esposa. Aí só vai eu e ela no carro, né? Aí o cara disse, Júnior, você vai para Salvador, você tem como me dar uma carona? Aí eu disse, toda hora. É um amigo meu, toda hora. Ele disse, não, Júnior, é uma pessoa e tal, eu não conheço. Eu disse, não vai dar. Aí, nesse momento, era um pouco egoísta, né? Pô, você não vai pra Salvador, não vai dar uma carona? Eu disse, sim, qual é a necessidade que tem de ir comigo?
tem várias outras formas, né? Aí eu disse, bicho, deixa eu te falar, amanhã eu tenho 8 horas dentro de um carro com minha esposa, que eu vou conversando sobre meus filhos, sobre meu casamento e sobre meus negócios. Exatamente. Se fosse você, meu amigo, eu abriria mão disso, às vezes para lhe atender, mas infelizmente, se tem outra alternativa, eu tenho que aproveitar esse momento. Sem dúvida. Então, assim, Perfeito. ali a gente discute sem os meninos estar presentes, né? Então, enfim. A quantidade de horas que às vezes você não tem no dia a dia, né? Daqui para Salvador, tranquilidade. para Salvador de carro é conversando. A gente monta negócio, fecha negócio, demite funcionário, contrata funcionário, valoriza funcionário, enfim. Tem que fazer isso. A gente tem que conversar com as pessoas. A comunicação tem que ser cada vez mais clara. Eu confesso que demorei muito de ter essa percepção da comunicação. Hoje eu consigo chegar para você e falar, Emerson, você tá de parabéns, que história bacana, bonita. Como também posso falar, Emerson, eu não gostei disso. Antes eu não tinha essa dificuldade, eu me afastava. Entende? Se eu gosto de Emerson, se Emerson é uma pessoa importante para mim, por que eu vou me afastar dele? Eu tenho que dizer a ele tem que saber. Então, se ele achar que essa relação é importante e faz sentido para ele também, a gente entra num acordo, entra num caminho, porque o foco é sempre estar na união, compartilhando e caminhando junto, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém vive sozinho. Essa é a dica de hoje. Então, se você quer empreender, acredite nos seus princípios, seus valores, foco, determinação. Dinheiro vai ser a última consequência. Porque o que me deixa feliz é saber assim, eu montei aquele negócio aqui. Quando eu passo ali no Bob's, que eu olho aquele prédio, eu vejo assim, 1.800 metros quadrados, na época 30 funcionários contratados, 2 anos e meio da minha vida dedicada ali, foi isso, eu que construí, eu que fiz. Né? É isso que gratifica. É como se fosse um troféu. Né? Não é o dinheiro que aquele negócio traz, mas o que aquele negócio pode proporcionar para mim, para minha família, para as famílias que trabalham lá e até para outras famílias que de alguma outra forma eu consigo captar dali para estar investindo em outro negócio. Então é uma corrente. E nem é o que custou, porque eu vou te falar, a gente roda um bocado esse Brasil. Poucos lugares no Brasil tem um Bob's como o nosso, meu irmão. O nosso Bob's é a terceira maior loja do Brasil. É bonito, é bonito. Lindo lá. Passei lá esses dias. Por favor. Bom, pessoal, só tenho mais uma vez a agradecer a vocês. Acho que foi um prazer enorme estar aqui, esse bate-papo, essa troca de informações. A pena que são poucas horas, né? Já fiquei com vontade de ficar umas 5 horas aqui. Vamos copiar aí a live de 7 horas que teve, né? Teve live aí de 5 horas, 7 horas. E aí, pessoal, esse é o nosso Meetcast, tá? Em breve vamos ter outros programas com outros convidados. Fiquem ligados, fiquem atentos, que tem muita novidade para vir por aí, tá bom? Até mais. Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina.
E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada.